mais um episódio do podcast O Quinto Elemento. E hoje a gente vai falar de um assunto que está super em alta, que é a saúde psicossociais, que é da normativa que foi implementada agora, da 1419, é isso? Isso, 1419, que fala sobre os riscos psicossociais, né? Então, é um tema que a gente sempre abordou aqui no Quinto Elemento, que é a saúde emocional, né? Física, emocional, né? Todas essas que faz total diferença. Então, boa noite, meninas. Boa noite, gente. Boa noite. A Mia, a Carol, né? A Gi. Estamos aqui para falar hoje exclusivamente sobre esses riscos psicossociais. Hoje a Mi, ela vai falar um pouco mais, porque ela é da parte da neurociência, ela é analista comportamental, terapeuta, né? E a parte da terapia é muito importante, né? Então, hoje a gente vai arrebentar de perguntas aqui para tirar dúvida de vocês também, né? Porque o sucesso da empresa, ela está muito ligada à parte do emocional, né? 100%. Para ter um ambiente com maior... como que a gente fala? Rendimento, né? Rendimento. Porque hoje tá bem... A carga tá bem pesada no termo que a gente fala do emocional, né? Burnout, tá todo mundo, né? Com ansiedade, depressão, né? Então, a gente vai rodar por esses temas. E intensificou bastante, né? Depois que teve o problema da pandemia. isso... Intensificou muito. Essas, como que eu posso dizer? Os transtornos emocionais. Sim, né? Com certeza. Com certeza. Isso tá bem impactante, né? Mi, vamos falar um pouquinho? Depois eu quero dar uma parte da explicação da legislação de forma mais clara. Mas hoje, agora vamos falar um pouquinho sobre a condução. Como você é especialista, né, da inteligência emocional, fala um pouquinho pra gente como que vai funcionar essa parte das empresas? O que elas precisam fazer? Então, hoje as empresas elas já têm, né, no seu gerenciamento de risco, os riscos com ergonomia, com risco biológico, vários tipos de risco que a CIPA trabalha dentro das empresas e que atua aí prevenindo acidentes. Então, antes dos acidentes era o que eu faço que vai me causar risco físico. A CIPA vai lá, o SESMIT avalia, mapeia e cria plano de ação para aquilo não acontecer. Um acidente de trabalho voltado para a parte física ou biológica, dependendo da instituição, do local de trabalho. Aí a gente pensa assim, e o que entra agora a saúde mental nessa questão? O que vai ser esse mapeamento de risco para a saúde mental? É simples. Quando você trabalha numa empresa, existe um grupo de pessoas à sua volta e você tem que se comunicar o tempo todo para você poder fazer aquela tarefa. Então, nesse tempo, você está sujeito à pressão, você está sujeito à crítica, você pode estar sujeito a racismo, você pode estar sujeito a preconceito, aonde o seu emocional ele fica abalado e você não toma uma decisão baseada na sua racionalidade, e sim no seu transtorno emocional causado por aquele lugar, por aquele ambiente, ou pessoas e vice-versa. Então, a equipe que chegar na empresa, o empresário que quiser mapear agora e tratar dentro do GRO, e colocar o programa de gerenciamento de risco psicossocial, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer questionários, onde essas pessoas, cada uma delas vão responder as perguntas que estão ali, e dentro daquelas perguntas vai ser possível perceber se aquela pessoa está sofrendo uma pressão emocional, se ela está sendo impactada de alguma forma com o tratamento que ela está recebendo, ou da liderança, ou do dono da empresa. São N fatores. Então, assim, é um trabalho difícil, não é fácil, porque a gente tem que aí envolver a liderança, a hierarquia maior. Tudo vai muito da abordagem daquele lugar, daquelas pessoas. Então, depende muito dos valores da empresa, qual o propósito dela, o que ela busca ali como empresa no mercado e como ela quer ver os seus funcionários. Ela tá realmente
preocupada com a saúde mental deles? Já que você já falou nessa parte, vamos falar então um pouquinho sobre a legislação, né? Então, eu vou ler aqui algumas coisas, gente, que é bastante coisa, entrando da norma regulamentadora, né? Que saiu da portaria 1419, que foi do ano de 2024. Então, hoje é obrigatório, não é opcional, tá? Então, independente do empresário ter um CLT ou 1000 CLT, ele precisa fazer o relatório de mapeamento de risco, tá? Então, que é o PGR. Antes tinha outro nome, aí é o PP alguma coisa, eu não lembro. Mas aí ele foi substituído pelo PGR. Existe o gerenciamento de risco operacional, que vai ter que agora ser implantado o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco Psicossocial. Então, ele vai estar dentro do GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. Antes, ele não estava. Não estava. Não era exigido. Isso, exatamente. E agora é obrigatório, não é opcional. Então, o empresário, ele tem que se adequar esse ano de 2025, porque no dia 26 de maio desse ano de 2025, ele foi colocado como obrigatoriedade. Então, de maio de 2025 até maio de 2026, é um prazo de adequação da empresa. Vai ter fiscalização, abordagem nas empresas, mas de orientação, não vai ser aplicado multa, mas não que ele não precise já fazer, ele tem que fazer já agora. Lembrando uma coisa importante, gente, a NR1, ela não determina se esse trabalho de risco de saúde mental dentro das empresas tem que ser feito exatamente pelo psiquiatra, pelo psicólogo, ou pelo terapeuta, ou pelo biomédico. Não existe uma regra que fala que tem que ser X profissional. Não. A empresa, ela tem liberdade de contratar uma consultoria, pessoas que ela acha que vai trazer resultado positivo, onde ela vai estar bem assessorada. Então, não existe uma regra que a empresa tem que ter um psicólogo para mapear esses riscos. Não é necessário. Mas tá? Não é exigido que seja um profissional específico. Não exige. O importante é que a empresa tenha o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco da Saúde Mental, onde ele mostra que ele mapeou todos os processos dentro da empresa, os profissionais envolvidos, e que ele já tem plano de ação. Mas isso também não pode ficar só no papel, ele vai ter que evidenciar com as práticas. Então, prática é aquele profissional que vai fazer um dia lá de relaxamento, com uma terapia psicológica, onde ela vai falar e ser ouvida e acolhida, onde ela vai fazer uma acupuntura, ou uma ozonoterapia, o que for, vai estar evidenciado. O profissional vai assinar que ele participou daquela atividade, que a empresa está, sim, fazendo a prática. Porque a fiscalização vai exigir esse relatório. E quando você fala de relatório, né, Michele, você estava falando ali nos bastidores que é um questionário com mais de 1000 perguntas, né? Na verdade, o que vai ser auditado são mais de 1000 itens. Lembrando que varia uma multa para empresa que não tem dentro daqueles 1000 itens o que se espera numa fiscalização, que varia de 700 a 7 mil reais, cada item. Sendo que ele vai auditar mais de 1000. Nossa, então quando a gente fala de auditoria de item, pode ser que, por exemplo, em um item seja auditado... Varia de 700 a 7 mil reais, depende do item, ele vai estar dentro desses valores. Sim, de 700 o menor a 7 mil maior. Tá, e o item ele seria questionários? Ou ações dentro da empresa? São normativas que o fiscalizador leva quando ele vai auditar. Ele vai ver se está dentro da normativa. E o PGR, ele tem várias fichas de anamnese. Então, cada terapeuta, tem um que é base, né? Tem uma base. Em cima daquela base, nós, profissionais da saúde, vai fazer um mapeamento. vamos fazer um mapeamento.
De Entendeu? acordo com a resposta desses profissionais, né? O questionário ele é feito justamente para ver como a pessoa se sente a nível emocional. Então, ou seja, não dá para você sair contratando qualquer pessoa. Não. De fato, você tem que ter Tem que ter uma uma estratégia, estratégia, um planejamento planejamento. direcionado para isso. Sim, Exatamente. e você tem que ter conhecimento da pessoa que você está Sim, contratando. com certeza. E nada melhor do que a prática integrativa, né? É. Que é o que nós temos, e a análise comportamental. É. Porque existe Por um quê? questionário específico para você É. analisar o comportamento, né? Isso não Então- se fazia antigamente com o RH, né? O RH, ele não tem essas técnicas dinâmicas de terapia cognitiva comportamental, Uhum. entendeu? Eles têm o foco em outras áreas, que seria o Mas era gerenciamento jogado de nas risco costas mais dele. amplo. Era jogado nas costas do RH. Hoje o RH ele também vai ter esse poder, porém Mas a ele empresa- precisa fazer um curso, né? É, Pra esses fazer profissionais vão todo- ter que ser eles preparados. vão ter que ser o RH preparado. vai ter que ser trabalhado por inteiro, É. né? Porque ele precisa identificar Então, antes de isso. qualquer coisa, a gente precisa treinar esses treinar os profissionais. profissionais de RH e os Para gestores. eles conseguirem observar e identificar aquele risco. Uhum. E aí a gente vai levar um plano de ação. Olha, aqui dentro desse pacote tem isso, isso e isso. Não que seja igual para todo mundo, não é. A empresa vai falar, eu quero uma vez por semana. Por eu exemplo, quero 2 vezes por semana, uma por exemplo, massagem a relaxante. Tem várias nananã. profissões que você tem risco. Uma delas, a jornalista, ela não tem risco de ser agredida. Uhum. Uma enfermagem está ali cuidando do paciente, não tem risco de ser agredido, Sim. por Uhum. exemplo. E o que se faz com isso quando o profissional sofre um dano assim? Uhum. Psicologicamente, ele ficou prejudicado. Sim. Antigamente, a empresa não tinha que responder por isso. Hoje ela responde, que é a É. INR1. Sim. Ela Uhum. responde. Sim. O que ela fez nesse processo para prevenir isso? Eu E até, como ela vai cuidar disso? até questionei, porque, ou seja, não dá para você sair contratando qualquer Não, qualquer pessoa. pessoa não. De fato, você vai ter que buscar profissionais capacitados Sim, que é. estejam realmente com as informações registradas para que você tenha confiança no É. trabalho desse profissional. Aham, Exatamente. exatamente. É muito diversificado o tema. Lembrando que você trabalha em vários ambientes onde a diversidade de ideias não é respeitada, Uhum. né? As pessoas ficam muito oprimidas. É, A longo e prazo, outra- desencadeia uma série de coisas. Aham. É. E outra coisa, por que tem que ser uma equipe fora da empresa? Porque o colaborador que está sofrendo assédio, como que ele vai falar para uma pessoa que trabalha, que é colega Sim, dele? sim, Não tem como, ele É. não vai se abrir. sim. Então, por isso que tem que ser uma pessoa neutra, de fora, né? neutra. Precisa ser É, neutra a pessoa. exatamente. Vamos falar um tema aí que a Gi domina. Quem trabalha com vendas, por exemplo, não tem uma pressão muito grande em cima? Nossa, Aham. total. É pressão Tem que bater psicológica. metas absurdas, É. metas que às vezes elas nem é coerentes com aquilo que a empresa... Dependendo da empresa, ela coloca realmente metas Entendeu? que não são coerentes. Mas e Entendeu? olha só como vem de todos os lados, porque vem tanto da liderança quanto da empresa, como também o cliente. Sim. O cliente Né? também. Você sofre com as consequências do cliente, ele te respondendo mal, ele te tratando mal. E o profissional que tá vendendo, às vezes ele não quer nem ser desagradável, mas ele acaba sendo opressor, Uhum. Sim. né? Exatamente. Então, as empresas, né, a partir de um único funcionário agora, ela tem a obrigação legal de mapear e prevenir os fatores. Alguns como estresse ocupacional, cargas emocionais excessivas, ambientes de trabalho tóxicos, falta de propósito e pertencimento, assédio, conflitos interpessoais e liderança disfuncional, exaustão emocional, burnout e sofrimento psíquico. Fora, esse daqui são algumas, né? Então, assim, você trabalhar naquele ambiente tóxico, porque a gente sabe que tem uns que falam assim, nossa, eu tô indo só por causa do dinheiro mesmo, porque eu não queria estar lá, né? Vamos tocar num assunto que é bem importante para os empresários, relacionado ao nível de risco que ele vai ter de processos contra isso. Sim, com certeza. Aí Então- é que tá, ó, tá vendo como uma coisa ela acaba interligando na outra e muitas empresas elas não observam isso. Exato. Por exemplo, empresas que não possuem uma cultura organizacional, que foi o que você falou logo de início. Se você não tem uma cultura, Valores. como que você pode cobrar do seu funcionário as atitudes de valores, visão e missão, se ele não sabe?
Exatamente. Né? E É, aí você vai e pune outra- o funcionário. Então, aí você pune o funcionário. Só que aí, em contrapartida, o que isso está prejudicando? A tomada de decisão, a parte da criatividade do funcionário. Ele não tem mais racionalidade ali presente no que ele está fazendo, porque ele está movido por tem emoção. o aumento de abstencionismo, né? Porque, assim, Número absurdo de atestado, absurdo gente. de atestado Os que atestados, tem. eles gritam, né? Exatamente. Então, você desmotiva o funcionário, né? Até então, você vai fazer um plano de ação, porque para o funcionário se achar pertencente realmente àquele ambiente, né? Então, isso vai dar mais gás. Uma pessoa que faz uma massagem, ela é outra pessoa, não é? Que 15 minutinhos a pessoa já só de é ser ouvida, outra coisa. quando ela é acolhida, ouvida ativamente, ela se sente pertencente. Com certeza. Com certeza. E isso, escutativa. então, ela entra muito do eixo HPA, né? Que é a parte do hipotálamo e da pituitária e adrenal. Tudo isso na neurociência, vocês sabem que faz toda essa parte, né, do emocional. Então, quando a pessoa está com o cortisol elevado, o cortisol ele eleva por conta do quê? Estresse. Cortisol elevado inflama o corpo. Ele inflama o cérebro, ele te deixa com todos esses sintomas de ansiedade, de ansiedade, né? A ansiedade ela é um gatilho que vem de depressão emocional. E também Exatamente. o que acontece, quando você tá ansiosa, estressado, o que acontece? A imunidade abaixa. A imunidade baixando, o que acontece? Você fica doente. Aí você vai fazer o quê? Vai pro médico, vai pegar um atestado. Olha como você quebra a tudo cara é da ligado. coleguinha. Né? Não, Quanta praticidade! hoje Se uma coisa outra não resolve, né? verdade. Porque às vezes você- Então, mas isso acontece Carol mesmo. sendo Mas Carol. isso acontece. Às vezes você né? fala assim, Eu tô Você- avisando, ninguém ouve. ninguém ouve, então pá. Né? Porque tem situações que são difíceis, gente. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você, empresário. Você tem a cultura organizacional da sua empresa muito bem clara para que você possa passar para os seus colaboradores? Se você não tiver, pensa nisso. É uma Né? estratégia por onde você pode começar a fazer com que o seu colaborador se sinta pertencente. Exatamente. Então, essa prática, o que você pode colocar? Eu vou falar aqui, puxar a sardinha para o meu lado, né? Um ambulatório terapêutico integrativo, por exemplo. Um ambulatório terapêutico integrativo, que na parte corporativo, né? O que ele pode ter? Terapeutas ortomoleculares, ele pode fazer um ozônio, ele pode fazer um detox, ele pode fazer uma massagem, ele pode fazer a auriculoterapia, porque tudo isso vai tratar o emocional, ou a reflexologia, né? Sim. Então, vários profissionais da saúde, ele pode fazer. Então, um biomédico, terapeuta, fisioterapeuta, esteticista, né? Um instrutor de yoga, que é legal para fazer uma prática de yoga, para fazer meditação, né? Mindfulness. O Mindfulness, que agir é super apaixonada, mas eu não consigo. E aí, a parte os analistas comportamentais, e como a Mi, né, terapeuta que pode fazer barra de axis. Então, tem várias coisas São que... infinitas possibilidades, né? E quais são os benefícios conectados a isso? Nossa, mas assim, o benefício D'água pro principal é você baixar aquela ansiedade, aquele estresse, né? Então, automaticamente vai mexer no seu corpo todo, no eixo e no sistema nervoso central. Mexeu no sistema nervoso central, já vai abaixando tudo, você já vai tendo mais clareza, você começa a perceber, sai do automático.
E fora que o colaborador, ele começa a entender que a empresa, ela está preocupada com ela. Exatamente. Até porque, se Sim. você estiver bem, o seu rendimento na empresa, ele melhora. Tudo melhora, Né? né? Tudo vai melhorar, né? Então, o que falando, né, dos benefícios, né? O que isso impacta na empresa de imediato, né? Então, reduz o afastamentos e atestados, porque quem que vai querer perder o dia do bem-estar na empresa? Lembrando, né, que Né? existe um custo muito alto aí para a empresa e a nível de governo devido aos impostos, aos Sim. gastos com o INSS. Eu afasto uma pessoa e tenho que repor alguém na Aham, função dela. Então, é gasto Exatamente. 2 vezes, né? Sim. Porque a gente estava até comentando isso nos bastidores. Por que o governo ele colocou isso como lei? Não é porque ele está só preocupado, porque ele é bonzinho, que está preocupado com Para os dividir a funcionários. conta. Não, é para dividir a conta. Fato, Em né? 2024, tem uma reportagem, depois vocês podem procurar no G1, saiu uma pesquisa que teve 470 mil afastamentos por saúde emocional. 470 mil pessoas entraram na caixa no INSS por conta de problemas mentais. Olha É muita o gente. quanto gasto que o governo... Então, ele falou assim, opa, tem alguma coisa errada. Essa conta não vai ser vai só no no meu bate, bolso, né? Então, os empresários agora têm que dar conta para não deixar isso acontecer. Então, esse impacto, ele vai ser muito fundamental para baixar os custos do governo, né? Então, Sim, todos vão ganhar, né, na verdade. Isso. Porque pessoas felizes não dão trabalho. exatamente. Com certeza. Pessoa feliz não enche o saco de ninguém. Não. Que eu queria E falar uma produz palavra. muito E também. produz Quando muito. você se sente pertencente ao lugar onde você trabalha, nossa, É outra energia. é outra energia. Com é outra certeza, vibe, outra né? coisa, As né? pessoas, Sim. elas eu falo isso por experiência, porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa que eu falo que foi a minha escola profissional, né? E lá nós tínhamos isso. Nós tínhamos o dia da massagem. Eu não perdia por nada, Eu claro. lembro que há 25 anos atrás eu trabalhei numa instituição financeira e a gente tinha, há 25 anos atrás, hein? A gente tinha uma vez por semana também. Uma vez por semana. Uma 15 vez por semana, minutos 15 de massagem. minutos de massagem. Uhum. Ou Trabalha seja, aquela feliz. massagem quick, você fica na Quick cadeira. massage, Ou, às vezes, eles faziam a prática dos funcionários, um fazendo no outro, massagem, Sim. né? É muito legal. É muito legal, bacana. é diferente. Isso, você tem uma interação com os funcionários. É outra coisa, você troca energia, né? Exato. E assim, a Exato. troca de energia é fundamental, E né? por que vocês acham que até hoje tem essa... deixa eu tentar achar a palavra. Do empresário nesse Não debate fazer? de não fazer. Custo, né, Carol? É custo, E porque mesmo- assim... Aham. Infelizmente, eles não colocaram na ponta do lápis o quanto investimento e retorno, porque você vai começar a ver a partir de agora o quanto o crescimento de produtividade vai ter e o quanto de diminuição de afastamento do psico. Por quê? As pessoas, uma pessoa que ela tem problema emocional, ela tem baixa autoestima, Sim. Sempre. né? Então, quando ela começa a ver que a empresa está preocupada com a parte, com o funcionário, quer trazer ele, quer ver o bem-estar, é claro que ele vai se doar muito mais, ele vai vestir a camisa da empresa. Nossa, investe mesmo. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu falo que muitas empresas já fazem isso. As que não fazem, perderam muito dinheiro. E agora ela vai ter que... É lei. Ou ela vai fazer ou ela vai fazer. E Não aí tem ela mais vai opção. falar, aí ela vai rever e vai falar assim, puxa, por que eu não comecei isso antes? Né? Porque aumenta muito, né? Então, eu coloquei aqui alguns benefícios, né? Então, tem a redução do afastamento e de atestado, aumento da
produtividade e motivação, fortalecimento da cultura organizacional. Ela vai fazer essa legislação sem complicação, porque assim é uma coisa bem complicadinha, né? Então a reputação positiva da empresa é uma empresa humanizada, né? O impacto não é só multa, né? O impacto é a presença dessa empresa lá fora, o que ela ganha, né? Se ela tem um nível de processos por questão de saúde mental, isso perde credibilidade. Sim. Né? Porque E parece considerado um lugar tóxico para trabalhar. Influencia em todas as esferas, né? Então, assim, mais saúde, mais energia, né? Engajamento em todos os níveis da empresa, da equipe. Vai ter uma equipe mais engajada, mais feliz. Vai ser transformador. E tem algumas né? empresas que já estão colocando isso em prática, né? Eu fiz recentemente pesquisa em uma empresa onde eu cheguei e entrevistei todos os colaboradores da empresa. E, assim, o nível de satisfação que eles têm de estarem trabalhando naquele lugar. E eles vestem a camisa e olha para o diretor, o dono da empresa, como, nossa, ele se preocupa comigo. Se sente realmente, de fato, pertencente do ambiente. Com certeza, acolhido, e eles acabam ajudando mais, fazendo muito mais pela empresa. Então, assim, empresário, essa é a hora de você fazer esse investimento, né? Para agir com inteligência agora, com empatia, porque com total certeza você vai estar ganhando muito, né? Você vai ver como a sua empresa, a sua liderança vai mudar, né? Você vai ter funcionário mais feliz, mais engajado, menos atestado. Menos atestado, não né? deixa para a última hora para fazer isso. Não detalhe, deixa. Né? Na verdade, esse ano é de adequação e precisa começar a implementar, não né? deixa chegar no último, aquele jeitinho brasileiro, no último segundo para resolver isso, porque daí... Aí eu dou um jeitinho, chamo alguém só para assinar o laudo. Vou pôr no documento que eu tenho, mas não vai resolver. Porque vai precisar de evidências. Né? E como que você faz evidências em funcionário, né? Exatamente. Do lado emocional. Exatamente. É isso daí. Então, nós temos algumas perguntinhas para a expert aqui. Essas perguntas, elas vieram do pessoal, né? Muita gente, eu fiz uma pesquisa, né, que eu atendo muitos empresários, né, até eu estava falando isso. Quase todos os empresários que eu perguntei, você já está adequado na NR1, na norma 1419? O que é isso? Falei, não, mentira que vocês não sabem. Aí eu explico tal. Puxa vida, não sabia, nananã. Então, assim, aí a gente conversando, eles perguntaram algumas coisas, eu também perguntei, fiz uma enquete, né? E aí tem algumas perguntas, Mi. Eu vou perguntar, por que os empresários devem se preocupar com isso agora, né? A gente já falou um pouquinho, mas mensura aí algumas coisas que dá para a gente falar, por que que eles têm que começar agora, né? Que é a parte da adequação, né? Sim, porque você avaliar o nível comportamental de uma pessoa é bem trabalhoso. É bem trabalhoso, não é uma coisa fácil. Imagine uma empresa que tem mais de 100 pessoas. Quanto mais tarde ele for fazer esse mapeamento, mais enrolado vai ficar depois nas visitas de fiscalização. Porque maio de 2026 está aí, né? Então, ele vai ter que ter evidenciado o mapeamento que ele fez de todo esse grupo de trabalho aí que ele tem, né? Ele vai ter que ter um plano de ação para cada risco mapeado ali que tem e falar também sobre o que ele faz para prevenir. Então, assim, são coisas complexas, não são simples. Porque vai ter... Entra também, por exemplo, treinamentos de equipe nessa área de mentalidade? Entraria nesse palestra? Não somente palestra, mas treinamento mesmo. Programa de treinamentos. Treinamento, sim, para profissionais do RH. Liderança. Liderança precisa trabalhar esse pessoal. Mudança de mentalidade.
Mas isso também não pode ser aplicado para a empresa num todo? Não, porque a maior causa que eu vejo de problema emocional da ponta do operador é a abordagem da liderança. É a forma como o empresário enxerga eles, né? Sim, começaria, por exemplo, o treinamento na liderança, mas descer a esfera. Tem o treinamento também para aí você vai trabalhar com as terapias. Terapia integrativa. É com isso que você vai trabalhar eles não têm que, porque eles não vão... Eles não estão na hierarquia. Não tá na hierarquia. Eles estão sendo subordinados. E exatamente. é eles que estão desencadeando os riscos psicossociais. Entende? Eles são as vítimas dos processos. Então, você tem que trabalhar quem está liderando. Então, a gente trabalharia a mentalidade da liderança e treinamentos do RH. de comportamentos, por exemplo, para a equipe. Sim, exatamente. Exatamente. Ô, Mi, como a neurociência, ela explica o impacto desses riscos na parte cerebral dos colaboradores, né? A neurociência, ela fala sobre a ação das emoções no cérebro. O que elas fazem no nosso cérebro? Elas impactam a nível de hormônio, né? Cortisol, por exemplo. Então, quando eu tô nervoso, quando eu tô sendo pressionado, eu já tenho ali um disparo de vários hormônios, que a neurociência fala que já deixa o cérebro na defensiva, né? Você age por impulso. Você não tem mais razão. Você não tem mais razão. Então, uma pessoa onde ela não está bem no ambiente de trabalho, ela pode se tornar mais agressiva, ela pode se tornar impaciente. Ela se sente acuada, né? Não vai afetar só os colegas dela, vai afetar o trabalho em si. Porque ela não vai produzir num estado de ansiedade, de emoções negativas passando ali na cabeça dela, né? Então, isso causa um estresse absurdo e a longo prazo esse colaborador ele vai apresentar problemas mentais porque ele não consegue mais se relacionar como esquecimento de forma saudável. Também, né? Ele vai sempre se enxergar no contexto de eu não sirvo, eu não sou importante e eu não tô fazendo bem o meu trabalho. E outra que ele pode pensar, tipo, por que eu tô me matando se ninguém tá nem aí pra mim? E aí vem os atestados frequentes, né? Porque ele não tá feliz naquele ambiente, mas ele não tem coragem de sair também, porque ele depende ali pra sustentar a casa. Só que ele vai se tornar cada vez menos produtivo e mais custo pra empresa. Né? É horrível, né? Mi, tem uma pergunta aqui também, ó, que o que são exatamente os riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Então, os riscos, ele pode estar relacionado a conflito de relacionamento interpessoal entre os colegas, entre a liderança. Ele pode estar associado à questão das crenças, né? O que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Então, são vários fatores onde é o relacionamento interpessoal que vai desencadeando os riscos mentais. Os relacionamentos interpessoais, ele tem um papel importante na nossa vida. Ou ele nos ajuda a evoluir, ou eles nos estagnam e nos inferiorizam. Exatamente. Então, a ambiência é tudo, né? E quando você faz essa anamnese do paciente, do colaborador, você também vê se ele precisa de mais terapia. Exatamente. Quantas sessões de terapia? O que seria possível fazer para que ele retomasse a produtividade, a vontade, o comprometimento, né? Ele está ali na empresa, mas muitas vezes ele nem entende qual é o valor dela, o propósito, o objetivo. E ele está perdido ali porque ele não tem uma orientação adequada. Então, por isso que treinar a liderança, treinar um time de RH vai ser super importante. E na sua análise também, você consegue identificar se a pessoa ela tá no lugar certo ou não, né? Sim. E isso dá para você passar para o gestor, falar assim, puxa, olha, vamos trabalhar essa pessoa de acordo com o que ela apresenta, que ela seria mais produtiva, né? E as empresas que elas terceirizam o RH? Não tem o RH dentro da empresa, a maioria, não, mas não isso tem. não interfere. Vai ter que ter uma consultoria. Mas é a consultoria. Vai ter que ter uma consultoria.
Mas a Sozinho ele não vai fazer. a consultoria de um profissional da área da saúde, né? Sim. Sim, uma equipe multi. Multi. Onde ela venha com a terapia integrativa Uhum. e a análise desse mapeamento, né? Como que eu vou analisar o comportamento desses profissionais, por onde começar e qual o plano de ação eu vou aplicar depois dos resultados, né, desse Uhum. mapeamento. Então, tem que ser uma equipe que ela tenha um olhar integral Isso. Uhum. de todo o contexto da empresa. Então, uma pessoa só não faz sozinha. Não, Precisa não faz. de Uhum. várias pessoas várias envolvidas. pessoas. Eu pergunto porque tem muitas empresas hoje que terceirizam, né, Aham. o RH. Sim. E aí é importante a gente falar sobre isso e saber que profissionais como você, por exemplo, conseguem atender essas empresas Sim. que têm o RH terceirizado, porque já é capacitada, já tem as formações. Tem os questionários que é aplicados e ele, de Exatamente. acordo com a resposta ali, né? É. Por isso que eu tô falando que é um trabalho bem demorado, porque você Uhum. vai ter que ler questionário por questionário, entender É aquela meticuloso, função, É. entender as demandas, as exigências daquela atividade, Uhum. né? Então é uma Sim. coisa bem detalhista, não é uma coisa simples de fazer. Então, como se a o gente cara tem Desde o ano passado, eu e a Mia, a gente tá aí num intensivão dessa... Estamos estudando bastante, porque a gente já, como a gente trabalha com saúde, né? Sim. Então, e com terapias, a gente consegue atender. Então, a gente está se Sim. adequando a isso, a gente já está. A gente tem um plano de ação já pronto, eu já né? estou no curso de neurociência comportamental, né? É. Onde Uhum. ele te dá ali todo o processo do comportamento humano, onde está evidenciando ali um risco Uhum. de saúde mental grande. Que, na verdade, quando a pessoa é afastada ou quando ela é demitida, é porque já chegou num nível que está fora de controle, né? Uhum, É. exatamente. Fora de controle. Eu já tenho um certificado, a gente precisa ter um certificado, né? Para você fazer essa implantação, né? Então a gente já tem o certificado de NR1 de implantação da empresa, então a gente consegue já levar para o empresário Plano de ação, já entrar com plano de ação. mas ele vai poder escolher. Então a gente vai conversar com o gestor para ver qual é a demanda dele. Em cima da demanda dele, a gente monta o plano personalizado Por para a exemplo, empresa. muitas instituições já têm ali, fala que já tem um psicólogo que é para escutar o funcionário, né? Uhum. Só que não funciona. Uhum. Não funciona porque aquele profissional, ele não confia em conversar com aquele psicólogo da empresa, entende? Sim, sim. Então, é uma prática assim que eles falam, não, mas eu estou oferecendo um serviço psicológico aqui na minha empresa. Mas o profissional não procura, ele não usa. Então, não tem evidência de que ele está trabalhando a saúde mental, entendeu? Uhum. Porque ele precisa montar ali um programa onde esse profissional procura o apoio psicológico e aonde tem realmente um trabalho pós. Que não é o que tem. O profissional, ele se sente atingido, procura o psicólogo ouve ele, mas não entra com uma conduta de como melhorar isso. A rotina continua igual. Sim, Uhum. sim. Ou seja, é um começo, meio e continuidade. É algo complexo, né? Hoje, muito muitas complexo. empresas oferecem psicólogo, mas Mas isso não tem uma demanda de tratativa onde ele identificou o risco ou ele já entrou com plano de ação e ele já melhorou esse processo. Não tem. Mas agora Agora vai ter que ter. agora ele tem que ter o plano, o relatório, né? Ele tem que ter isso em mãos e certinho, porque se não tiver adequado com as normas que é o próprio da profissional legislação, que vai responder. isso desencadeia processo judicial, Dá-lhe multa, multa, um monte de coisa. Daí Deixa eu mexeu te no fazer uma bolso. pergunta. O empresário, por exemplo, o que ele tem que observar na contratação desse profissional? Né? Então, por exemplo, o profissional como vocês, quais são as evidências que vocês precisam ter quando eu falo evidências, é assim, quais são os cursos, as formações que esse profissional tem que ter? Olha, a NR1 não fala. não Ela tem não essa exige. legislação. Ela não exige um Mas profissional X. Mas você precisa ter uma equipe multidisciplinar e tem que ter uma pessoa responsável por esse relatório. Por isso que você tem que ter certificado. E hoje eles falam que eu tenho a CIPA, eu tenho a Não. saúde do trabalhador dentro da empresa, mas não está englobando Não tá. o que precisa para saúde mental. Uhum. Nenhuma. Agora que eles vão ter que colocar. Porque, concorda, para você
trabalhar a saúde mental, você precisa de uma base. Sim, Então, com você certeza. precisa ter um analista, um terapeuta, um psicólogo, você precisa ter alguém da área para poder que saiba o que está fazendo, né? Não é qualquer um, né? não é os direcionar, não é funcionários. qualquer um. É. E você precisa ter certificação. E tem algumas, vocês sabem de algum segmento assim que a pessoa ela precisa já começar a olhar isso? Vocês saberiam evidenciar? Por exemplo, o ramo da construção civil. Quando a gente fala da construção Não, civil, agora- né? Você vê que o pessoal tem uma carga muito Aham. pesada. Sim. E muitos deles acabam indo para o lado do vício, porque são pessoas que são contratadas de outros estados, Aham. fica longe da família, e isso tudo Então, impacta, né? Hoje, independente de qualquer Não, que eu seja, sei. precisa começar ontem. Não, sim, eu né? sei. É que eu queria saber se existe, assim, algum segmento que já tem Que uma tem alta. tem mais. Ai, são muitos. são Nossa, vários, não hein? dá nem São pra vários. mensurar. Não dá. Por- Porque dá pra mensurar. é muito, é de diversos, né? Porque depende. Só você de- pensar na desigualdade do nosso país, nas condições de Uhum. trabalho. Porque assim, depende da da. escravidão disfarçada, né? Legalizada, muito uma escravidão da- legalizada. Depende muito da gestão, né? E isso não tem como você. Não é o nicho, é o gestor. Não, eu sei. É que tem alguns Né? segmentos que a gente Não. sabe que é mais pesado, né? Ah, não, Na NR1 ele não não. evidencia assim algo ainda que... não, ainda a não, gente não não tem tem esse as mais estudo, né? drásticas, as mais que precisa... Talvez daqui a um ano a gente consiga responder, porque aí a gente vai Porque saber. tudo isso vai ser descoberto conforme a prática, né? Conforme a Porque prática. agora que está sendo implementado, né? O resultado é a longo prazo. Aham. Eu acho que todos os campos estão assim. Ó, eu vou falar uma que eu tenho certeza por conta da experiência que eu tenho em consultório. Eu atendo muito, muito professor. Por quê? Porque ele tem a carga dos a alunos, cobrança. a cobrança da gestão. direção, Da escola, dos pais e que terceiriza a responsabilidade Exatamente. da criação Da dos educação. filhos. eu vou te falar assim, eu tenho muitos pacientes que são professores e quase todos têm problema físico, mas que foi desencadeado pelo emocional. Então, por isso que eu perguntei, porque, assim, cada um trabalhando com um nicho acaba identificando, Sim. né? Eu falei da construção civil, E eu porque também eu da já construção trabalhei civil. muito com Então, galera da construção civil. da então, construção civil também. Você falando é verdade. A construção da civil enfermagem, também. enfermagem como tem agora. gente doente na Na enfermagem Porque também. Pra Porque você trabalha para trabalhar em dois, para você conseguir. Até porque são profissionais dois, com três. dupla não só a jornada, enfermagem, né? a Tripla saúde jornada. como um Gente, todo, né? se a gente for parar aqui para falar de toda a profissão, tá todo mundo lascado. É. Não tem profissão que é Mas mais, é que é verdade. menos. Tá todo mundo sobrecarregado. Independente dele ser o patrão, funcionário, colaborador, o que for. Tá todo mundo nas estribeiras. Ó, só para você ter uma ideia, igual a gente estava falando do podcast quando a gente fez falando sobre o trânsito, né? Nossa, você vê, vai dirigir para você ver, tá todo mundo é igual louco. aquele filme lá, assim. Um Dia de Fúria. Exatamente. Tá todo mundo Então tá precisando de todo mundo ajuda. precisa de ajuda. Isso, nós aqui do Quinto Elemento, a gente sempre falou sobre a saúde, a Verdade. saúde emocional, né? É um sobre as terapias, dos né? topos Tal. do pilar. E ela E assim, começa a saúde emocional emocional, ela é tudo. Sim. Antes exatamente. da venda, antes de, não sei, tudo. Tudo. A saúde mental Se você não tá tudo. bem Você não precisa fazer nada. você não tá bem mentalmente, você não tá bem com nada. E Exatamente. se você tá mal da sua cabeça, tá mal do seu físico, Você vai o que você conseguir vai vender. fazer o quê? Você vai vender o quê? Você não vai vende fazer o nada. quê? Sim, com Nada. certeza. Daí você vai trabalhar no hospital, você sabe que você tem que chegar lá, esquecer todos os seus problemas e tudo. Mas tem dia, gente, que é muito difícil.
Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante e é importante a gente falar sobre isso. Quais são os sinais de alerta, né, que uma empresa ela deve observar? Sinais de alerta, né, gente? Quando a pessoa ela não consegue se expressar, ela parece que está em outro mundo. O corpo está ali, mas a mente está longe. Ela não tem foco. Você fala com ela, parece que está falando com a parede. Esse é um sinal de alerta. A queda Muito da motivação. Muito atestado. Vai investigar se a pessoa tá com problema emocional. Sim. Entendeu? Primeiro alerta é quando o profissional ele já tá ausente. Ele não tá mais presente. O corpo tá lá, mas... Você vê na expressão do olhar dele. Tá vazio, prático, né? É verdade. Imagina você trabalhar num lugar que você detesta. Ai, Deus me livre. É a pior coisa que tem. Você trabalhar por dinheiro e não trabalhar pelo que você faz, né? Você fala, ai meu Deus, é hoje. Você já vai chateado trabalhar. Falou, não queria ter ido, não. Então, quando a gente fala sobre as terapias, né? A terapia estratégica, né, integrativa, corporativa, ela vai conseguir pontuar muito cada indivíduo, né? Porque você vai trabalhar integralmente ele, né? Então, isso é muito importante. Por isso que até você falou, né? Quais as pessoas que estão aptas, como eu escolho. Você vai escolher o profissional para te atender, um profissional que entenda tudo e que tenha uma equipe multidisciplinar para te oferecer, né? Então, assim, quando a gente fala de ambulatório terapêutico, né? A gente ver como que vai ser, a gente vai trabalhar todo o ecossistema, né? Ô Lu, quando você fala do ambulatório, explica isso melhor, como que seria o ambulatório na empresa? É assim, como que seria essa contratação? Como eu falei, a gente tem vários planos e aí a gente vai analisar a empresa para a gente poder... Para pensar num plano de tratamento integrativo, precisa ver o perfil da empresa o que ela oferece já dentro do escopo dela ali de saúde do trabalho, para poder implementar algo mais. Sim, então, mas depende muito do ramo da empresa. O ambulatório, ele funciona mais para empresa grande. Exato. Por quê? Uma empresa pequena, nós vamos lá uma vez por semana. A gente atende 5, 10, 20 pessoas em um dia. Só que numa empresa de 200, 300 funcionários, a gente precisa de um ambulatório lá para fazer um cronograma, porque a gente vai ter que disponibilizar vários outros profissionais para estar... recursos físicos também. Para a gente estar fazendo todos os funcionários, senão a gente não consegue. Né? Então, o ambulatório, ele é mais para quem tem uma empresa acima de 50 funcionários, né, Mi? Exatamente. E ele fica fixo na empresa, esse ambulatório? Pode ser, mas pode ser. A empresa ela tem liberdade para fazer ações da forma que ela quiser. 3 dias de terapia integrativa, uma semana de ação de prevenção dos riscos de problemas emocionais variados. Ele pode criar aí 0 ansiedade, zero burnout, tantas coisas que eles podem fazer. São várias possibilidades que eles podem fazer. Eles vão contratar uma consultoria e falar assim, eu quero fazer um programa aqui na minha empresa de saúde mental. Então, eu pretendo isso e isso. O primeiro passo que uma empresa ela precisa fazer, então, mapear os riscos. Isso, quando vocês chegam na empresa, vocês vão fazer todo o mapeamento primeiro. Isso. Aí, com o mapeamento, é o briefing para levantar as necessidades. Isso, exatamente. E aí, depois propor o plano de ação. Depois disso, aí vocês têm um tempo, um período para montar esse plano de ação. E aí, o cliente, dando ok, inicia as atividades. Exatamente. Desculpa, eu gosto de falar tudo assim, num passo a passo, para que a pessoa que esteja assistindo, ela consiga entender que não é simplesmente chegar lá e, né? Não, montar lá uma maca e fazer massagem. Se ele não mapear e fazer uma ação, não adiantou, entendeu? Então, por isso que eu estou falando e perguntando para que a gente fale na íntegra. É mais embaixo o negócio. É um trabalho. Mas é engraçado. Não é só montar uma maca e passagear, não. Ué, às vezes tá pensando que vou
trazer fazer um uma dia de massagista terapia na aqui. empresa. Um massagista aqui Exatamente. montou a maca e É. fez massagem e É por pronto, isso que não eu é? tô Assumir os problemas provocando. emocionais. Não tem Tô Não. provocando essas perguntas para que fique claro na Não. cabeça da pessoa que está recebendo essa informação, Quem tem né? empresa, É. né? Tem muitas É. dúvidas. Na verdade, as empresas ainda não têm a total consciência dessa Uhum. lei, tá? Tá tudo muito distante ainda. Eles acham que é simples. Na cabeça deles, falam assim, eu vou ter ações, vou evidenciar que eu pratico e tá tudo Não, certo. e na entendeu? verdade não é só isso, porque tem É. as exigências legais. Você tem que apresentar, a pasta de documento é um Você talão. fez essa ação, mas voltada É, para qual risco? Para como? Como que tá... Então, que- é bom falar é, sobre isso. Exatamente. É bom deixar isso daí muito Então, assim, bem em evidência, entendeu? Tem. Porque Até para tem... uma ação precisa ter evidenciado um risco, né? Uhum. Então tem que estar ali. Não adianta você inventar E é uma e equipe tentar driblar multidisciplinar. Isso tem que deixar muito bem claro. É uma equipe multidisciplinar, não é qualquer pessoa. Porque na visita do fiscal ele vai falar, cadê seu mapeamento? O que Aham. você identificou? Precisa ter isso em relatório. Aham. É. X funcionários com esse perfil tal, de ansiedade. X funcionário Tem com depressão. E qual foi a Entendeu? ação que foi feita com esses Aham, funcionários? isso. Tá vendo, empresário? Não é de qualquer forma, nem de qualquer Não. jeito. Não é um material impresso ali pelo chat que você Não. vai fazer a avaliação. Realmente precisa de profissionais capacitados nessa área para que ele possa desenvolver a sua empresa, para que ela se adeque à NR. Exatamente. Tem Uhum. todo um processo de trabalho, não é tão simples. Não, é Porque burocrático. estamos falando de pessoas, né? Quando a gente fala da mente humana, é bem complexo. Com certeza. Com certeza. E é tão bom falar da mente humana. É, Mi, eu adoro. eu ouvi, eu fiquei indignada, mas eu ouvi. Agora eu quero que você responda. O empresário que fala assim, isso é bobagem. Você diria o quê para uma pessoa dessa? Porque Olha, muitos falam, né? Ignorância, né? De conhecimento. Quando eu falo ignorância, não é de comportamento, ó, mas de se o conhecimento. empresário falar que isso é bobagem, ele já tá precisando ser cuidado É. já mentalmente. É ele mesmo. Começa por ele. Ele já é o Né? primeiro ali evidenciando o risco já. Exatamente. Entendeu? Porque Não tem é como. zero empatia, né? Não Zero tem empatia. como, É. já tem aí um distúrbio aí evidenciado, um risco. Eu atendi um cliente esses dias e ela me perguntou assim, Gislene, o que você acha melhor? Qual é o treinamento que você acha melhor fazer? A mentoria ou o treinamento? Eu começo pelos funcionários? Eu, não. É melhor a gente começar por você. Por mim? Por você. Vamos porque começar tudo por problema sempre começa... tá fora, mas tá dentro. tudo tem que Exatamente. começar pelo gestor, né, É. gente? Tudo. Aí vamos tudo. começar por você, porque você, quando você começar a ser tratada, aí você vai começar a enxergar as coisas e os profissionais de uma forma diferente. E talvez você vai conseguir até achar a Exatamente. resposta para tantos questionamentos que você mesmo me fez. Exato, né? isso mesmo. Exatamente. Porque assim, gente, é nossa obrigação como ser humano ser empático, né? Uhum. Hoje a gente vê, né, o tanto de gente, principalmente quando a gente fala, é engraçado que tudo que a gente fala sempre leva ao depois da pandemia, né? O pós-pandemia. Todo mundo ficou desarranjado de tudo, né? Nossa, total. tudo, Na verdade, né? tudo aquilo que estava incubado Exatamente. saiu para fora. Saiu para fora. Então, assim, tanto na parte emocional quanto na parte física, né? Então, quando você cuidar da parte emocional, do bem-estar do funcionário, fazer uma investigação de verdade como exige. Nossa, quando eu comecei, eu falei, nossa, veio assim, né? Apaixonante, que é uma coisa que a gente já fazia de uma E maneira gosta, diferente, né? Sim. Mas agora
você poder aplicar isso em larga escala, porque é para todo mundo. Isso é sensacional. Nossa, né? muito demais. Isso é sensacional. E isso, E vocês transformador, lembram? e transformador E também. transformador. Eu acho, não lembro se vocês duas lembram, mas a Carol vai lembrar. Lembra que eu tenho esse projeto para empresas Faz tempo já. há né, Lu? muito tempo? Muito tempo eu já tinha esse projeto feito. E eu falei, nossa, isso caiu no colo Caiu. agora. Agora é só fazer gol. Agora é só fazer o gol. Verdade. Então, assim, é tratar a saúde emocional em primeiro lugar, né? Porque isso é o foco de tudo, Até né? porque tudo começa na nossa mente, Tudo. né? Se você pensa que pode, ou se você pensa que que não não pode, pode, tá das duas certo, tá formas certo. você tá E certo. até É. porque esse tema não é um tema atual, esse é um tema que vem de muitos e Não, muitos anos. Exatamente. Só muito. que foi Nunca colocado foi. ele agora como Na Não, verdade, né? na legislação, ele tá lá desde 1700 e bolinha. Mas sempre teve. Mas nunca foi falado, nunca foi, né, Na verdade, impactado. não tinha a obrigação. obrigação. Né? Não E, tinha É infelizmente, porque as lei que pessoas obrigava. não olhavam É. o outro desta forma, com É. empatia, como vocês colocaram aqui, né? Exatamente. Era muito assim, ai, os problemas de casa entrou na empresa, deixa da É, porta pra não fora. é. Os problemas E da é- empresa chegou em casa, deixa da porta pra fora. Isso não tem como, Não gente. tem Você não tem como. É mais amnésia. assim, não é Não. problema Você não tem um do, botão. do funcionário mais, só do Isso. funcionário. É um Não. problema de todos. De todos. Porque Porque não não tem tem como. botão de liga e desligar. Exatamente. Não existe A pessoa isso. chegou aqui, puf, amnésia, vamos É. para o momento agora. Não, Não se, tem se como, isso né? existir, Se, me dá se fosse dica. assim, né? Né? Acabou isso, né, Não, liga e gente? desliga não existe. Ah, vai ter, é assim, é autorresponsabilidade, né, empresarial agora, Sim. né, da empresa, Uhum. né? Ela é autorresponsável por tudo. Com E o, certeza. e o funcionário também, porque ele precisa estar envolvido Ai, e gente, engajado. nossa, eu não vejo a hora de começar a acontecer logo isso, porque assim, vocês vão ver as pessoas, elas vão mudar. Sim. Vai Isso, ser bom, e vai vai ser muito mudar bom. tudo, porque vai mudar ela, vai mudar a empresa, vai mudar a família, Empresas vão vai prosperar mais. vai prosperar resultado, mais, né? entendeu? Os A resultados prosperidade vão vem, crescer, vão acontecer, né? Sim. Como a gente sempre fala, né? As pessoas felizes não enchem o saco de ninguém, né? E dá o melhor de si. E sem- dá o e melhor rende. de si e rende, sem ser né? pesado, né? Tem uma frase de Simon Sinek que eu gosto de falar bastante. Que ele fala assim: empresas são feitas de pessoas, clientes são feitas de pessoas, e se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. De nada, né? Isso mesmo. E contratos são feitos para se desfazerem também. Exato. Sim, verdade. Se você não tá feliz, se você vê que não tá indo, rapa coco, É verdade. não é? Porque assim, Mas é verdade rapa coco mesmo. não Porque, deixe assim, o seu trabalho acabar com a sua saúde Isso, mental. e Sim. exatamente isso que eu ia Sim, falar, deixe. porque isso implica na sua saúde A sua mental saúde, a sua da e na família. saúde mental dos outros também, né? Você deixa todo mundo, né? Meio É. lelé da cuca, né? né? Então, assim, gente, o que a gente precisa, que o primeiro passo que a empresa deve fazer é contratar, né, uma consultoria, né, para fazer o diagnóstico na verdade, o diagnóstico da empresa, do gestor, para ver o que ele quer, né, para a gente montar esse plano de ação, né? E isso vai ser de cada empresa. Qual é o valor? Depende o que você vai querer, o que você quer contratar, né? Exatamente. Então, eu quero contratar um ambulatório que tenha spa, que tenha uma massagem, uma terapia do emocional, uma barra de axis, e aí a gente precisa ver o gerenciamento do tempo também, porque assim, são muitos funcionários. Quanto que eu vou disponibilizar de cada funcionário? 15 minutos, a partir de 15 minutos dá pra gente fazer uma ação com o funcionário, Sim. né? Então, assim, 15 minutos,
dá pra gente fazer alguma coisa. várias Várias coisas que dá pra gente fazer em 15 minutos. E a gente também pode fazer as palestras motivacionais, a gente pode fazer dinâmica, Sim. a gente pode falar sobre uma roda de conversa, que é muito legal. Exatamente. Então, tem N coisas que dá pra gente implantar aí dentro muita da sua coisa, empresa. né? É muita coisa. Não dá nem pra gente São muitas falar coisas. aqui, Abre né? o Porque o pergaminho. leque é Extenso. muito, né? É muito, muito, muito. Ou seja, não tem desculpas. Não. A empresa ela consegue se adequar Ah, tanto a essa norma, que não é nova, né? Adequar essa Não, norma dentro da realidade financeira dela. exatamente. Então é É possível, sim, possível, ela com começar. certeza. Na verdade, como a gente já falou e eu vou repetir, não é opcional, é obrigatório a partir de uma pessoa que seja CLT. Claro sim. que ela tiver uma pessoa, vai ser um pouquinho diferente. Se ela tiver 10, 20, 30, 100, é totalmente diferente. Mas a obrigatoriedade de É igual pra implantação é igual para Pra todo todo. mundo. Então, Sim. esse ano é implantação. Isso. Tem que implantar, você tem que começar. Independente de qualquer coisa, você tem que começar esse ano. Em 2026, vai ter fiscalização e multa. Esse ano é fiscalização e orientação. Sim. 2026, fiscalização e multa. Simples assim. Simples assim. Então, não é que eu quero, eu não quero. Eu tenho que fazer. Isso Ponto mesmo. final. Ou faz Sim. ou faz. Ou faz ou faz. Ou vai Não doer tem no seu saída. bolso. Não tem Não o tem. que fazer. Então, assim, isso é para qualquer empresa. Qualquer. Qualquer segmento. Não Qualquer importa o ramo segmento, dela. não importa o ramo dela. Até em, salão de beleza, tem que ter barbearia, tem que ter clínica de estética, tem que ter escola, tem que ter órgão público, tem que ter tudo. Todo mundo tem que ter. Tem funcionário registrado. Tem que ter, Ter. né? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. E vou falar da minha amiguinha, que hoje ela não falou tanto, porque ela está intoxicada, Eu já tô Está- quietinha. quietinha. Eu já tô Ela aprendendo veio- sobre a lei. Ela veio no pulso. Verdade. Tá toda vermelhinha. Tá toda tadinha. vermelhinha. Mas amanhã Amanhã eu tô melhor. vou cuidar dela, porque ela tinha Saúde omitido. integrativa é vida. Ela tinha omitido uma informação muitíssimo Muito. É importante. verdade. Que E se agora- ela tivesse me falado, ela já estava bem há uma semana Bem. atrás. Agora, Amanhã- com a informação exata, Amanhã ela vai ter. Amanhã eu volto o nesse mesmo horário. tratamento exato. Amanhã eu volto nesse mesmo horário, nesse mesmo canal para vocês verem. Exatamente. né? Amanhã a gente vai gravar novamente. Você vai ver outra mulher. Puta mulher. Então, Então, bora. gente, gratidão por tudo. Espero que vocês tenham conseguido entender. A importância Façam disso. perguntas pra gente, Sim. né? Principalmente assim, para eu e a Mi, que a gente já tá mais Uhum. inteirada, que a gente consegue responder vocês. Sim. Peça orientação, converse com o seu RH, converse com o seu advogado, né? Uhum. Quem tem Sindicato sindicato, né? Inclusive, a gente está aí, já tem algumas pessoas que trabalham em sindicato, que a gente estava conversando, né? Uhum. Para fazer uma orientação mesmo, né? Bem legal. Então, assim, todo mundo que trabalha nessa área, principalmente de legislação, né? Ela tá bem dentro. Conversei com uma pessoa que é o seu cunhado, que é da CIPA. Uhum. Sábado a gente estava conversando sobre isso, né? Então, é muito importante as pessoas estarem Conscientes, né? Porque não é brincadeira. né? Isso é a realidade é a hoje. realidade e a multa, gente, é pesada. É mais real ainda. A multa é pesada. É mais real Porque ainda. o governo, ele quer tirar o rombo que aconteceu, né?
que está acontecendo. Que está acontecendo. Né? Então, a conta vai ser dividida agora. Pois Né? Sim. Simples assim. Meninas, querem deixar algum recadinho? Hoje nenhum Não. recado. Fala aí. Recado Fala alguma coisa pro povo aí. Eu queria deixar a frase do Simon Sinek que eu já deixei, né? Porque realmente eu sou uma apaixonada pelo cérebro. Então a gente estuda bastante afinco em relação a isso. E se você não identificou ainda a importância, se eu fosse você, ficava atento, porque é real, está acontecendo e pessoas estão ficando doentes. Então não deixa a sua empresa ficar doente e você ficar sem empresa, tá bom? Sim. E você, Mi? Eu deixo a seguinte dica. Quem tem empresa, tem pessoas. E quem tem pessoas, precisa cuidar delas. Porque se elas não estão bem, sua empresa não vai nada bem. Uhum. É isso. É isso. Exatamente. Lindos. Então, E a gente Gratidão. vai cuidar da nossa, ó. agora vamos Gente, cuidar. fica com Deus. Tchau. Ela quer terminar logo. Tchau. Tchau. Tchau!